Fala, investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor, hoje trazendo a lista de fundos imobiliários da minha carteira pessoal que eu trago no canal desde 2021 e você vê aí como tem sido a minha performance, como tem andado os fundos, quais os fundos que eu tenho, se eu vendi, se eu comprei algum fundo novo nesse período de junho barra início de julho. Então vamos lá, pessoal, estou começando aqui, já peço seu like, a sua inscrição e ative o sininho. Se você gosta desse formato de vídeo, também comenta aqui, bem bacana para a gente, para estar dando feedback e aumentando aí o engajamento. Vamos lá, 27 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, ainda é um número muito grande, eu quero dar uma reduzida aí, mas está difícil, porque eu não estou vendo janela para venda, né? Vendi, vocês vão ver aí que eu vendi até um fundo aí, vou mostrar para vocês, mas não é interessante ficar vendendo, sim aportando. Também nesse mês foi meio parado, não, nem aportei nem vendi muito. Então, o preço médio aqui nós temos com taxa de emolumentos, PVP, mostro para vocês, dividend yield médio de 12 meses. Lembrando que esse dividendo é de hoje para trás, não quer dizer que vai ser esse dividendo daqui uns 12 meses para frente. E a rentabilidade que eu tenho aqui no fundo, já contando também, além da valorização da cota, também o reinvestimento dos dividendos. Então vamos lá. Nos recebíveis imobiliários, que é o fundo de papel que a gente chama, que principalmente investe em CRIs, a gente tem no PLCR, uma das melhores performances que eu tenho. Ele ainda tem um certo desconto com relação ao PVP, já foi muito mais descontado, um dividend yield muito bacana. É um dos fundos mais redondos que eu tenho. E 21% e quase 22% de rentabilidade. E vou falar a verdade, estou longe de querer vender esse fundo, porque o panorama ele ainda tem muito para render aí, liberando um bom dividend yield e ainda com 7% de desconto. Já mostrando o HCTR11, e esse fundo PLSR11, também que eu esqueci de falar, é um fundo basicamente high grade. Ele não é tão arriscado. Já o HCTR11 é o high yield, bem arriscado. Eu só mantenho ele. Por quê? Porque ele está com um bom desconto em relação ao valor patrimonial. De repente, com a baixa da Selic, ele consegue dar uma disparada, tem um bom dividend yield, não vai repetir esse dividend yield para os próximos 12 meses. Isso é fato, porque ele já está pagando bem menos de dividendo. E eu estou com 15% de perda. Isso se eu vender. Mas como eu não vou vender e a minha perspectiva é de estar tendo um retorno melhor nos próximos 12 meses, eu quero pelo menos estar no 0 a 0 para fazer essa venda, se é que eu vou fazer por enquanto, mas também não estou aportando no valor atual. O MGCR11 ele é uma mistura aí, medium risk mais ou menos, já está chegando bem próximo aí do valor patrimonial, está com bom dividend yield e eu estou ganhando 16% nesse fundo bem tranquilo. O CPTS11 ele deu uma crescida boa aí, quase no valor patrimonial também, não está pagando um dividend yield muito alto, mas esse é um dos fundos antigos, jurássico aí da bolsa, o pessoal gosta dele e tem aí uma rentabilidade, já que eu tenho de 17%, já está bem próximo do valor patrimonial. Não aporto nem um pouco nesse valor aí atual, mas também não acho que está caro. Até o valor patrimonial, esses fundos, eles tendem, com a baixa da Selic, pelo menos chegar bem próximo ao valor patrimonial, se não ultrapassar. Tá bom? O Ouro 11, que pena que eu não comprei, também uma das melhores performances que eu tenho. Ele tem um pouco de fundo de tijolo, mas ele é mais de 80% de fundo de papel. Então eu coloquei aqui, deixei ele como recebíveis. Ele tem 0,89 de PVP, está pagando um excelente dividend yield e estou com uma boa performance aí. Só que nesse valor eu queria um pouquinho mais de desconto e não estou encontrando janela para comprar esse fundo. Então estou deixando aí crescer o aporte que eu fiz e deixar aí maturar a tese. O RPR11, isso aqui é high yield também, bem próximo ao seu valor patrimonial, também pagando muito bom esse dividendo. E esse aqui eu estou com pouca rentabilidade, só 8% aí. O REC11 é um mid risk que está rendendo bem, valor patrimonial bacana, um dividend yield não tão alto, tá? Já foi bem melhor esse dividend yield, mas está aí ganhando uma boa rentabilidade. O AFHI11, esse aqui é um dos únicos, só tenho dois fundos acima do valor patrimonial, um deles é o AFHI11, estou com 1,02, né, de
de PVP, mas a gente vê que eu creio que ele ainda vai ter ainda uma crescida, porque está pagando um bom dividend yield de 13,48 e estou com rentabilidade aí positiva de quase 16%. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para o VGHF11. Esse aqui também, junto com a FHI, ele é são os únicos que eu tenho acima do valor patrimonial, mas não quero nem um pouco vender nesse valor atual. Eu acho que tem espaço para crescida justamente porque esse dividend yield tende a se manter nesse padrão de 14%. Então, não tem por que a cota não subir. A cota deve dar uma subida aí bacana e então eu vou oferir lucros maiores. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Agora vamos para a parte do tijolo, que é primeiro lajes corporativas e depois a gente vai falar de galpão logístico. Então nós temos aqui o RNGO11, esse fundo que eu tenho, um descontadíssimo, também não paga muito de dividend yield, mas eu estou ganhando já quase 16% aí de lambuja. Esse fundo ele tem alguns problemas, tem ali são algumas torres em São Paulo, ele é passivo, então tem muita dificuldade, uma vacância alta, mas também o prêmio de risco para mim compensa manter ele. O Edgar 11 também é um fundo no Rio de Janeiro, monoativo, mas tem vários inquilinos, tem melhorado um pouco, mas ainda paga um péssimo dividend yield, 7,5, mas esse aqui é uma tese mais arriscada. Eu quero ganhar não no dividendo, mas sim na valorização da sua cota. Isso se ocorreu o turnaround desse fundo, porque ele tem caído vertiginosamente. Mas eu, como comprei num bom valor, eu estou com quase 12% de dividendo e estou longe de querer vender esse fundo, porque eu acho que pode ter surpresas positivas, apesar da dificuldade do Rio de Janeiro. Agora vamos para o galpão logístico, que não subiu tanto na bolsa aí nesses últimos dias. Tem um BLMG11, uma alavancagem alta, por isso que tem um desconto, tá? Não é à toa, ninguém é bobo. E aí tem quase 13,70% de dividend yield, um dividend yield muito alto. Estou aí com um pouquinho de ganho aí nesse fundo. E o PATL11, esse aqui subiu bastante, mesmo assim, como eu já aportei ele bem lá atrás, ele está com desconto, o mesmo desconto praticamente do BLMG11, só que tem um dividend yield menor. Só que a situação dele, por que ele tem esse dividend yield menor e mesmo assim o pessoal está pagando a mesma coisa para o BLMG11? Porque ele não tem alavancagem, como o primeiro. Então, é muito mais fácil se manter esse dividend yield do que o primeiro. E aí eu estou com quase o mesmo ganho aí nesses dois fundos. E o GGRC11 também é um dos melhores fundos que eu tenho. Quando teve aquele rolo aí com a loja Americanas e tal, que a loja Americana não chegou a pagar alguns meses, aí que eu aportei mesmo, porque ele é um fundo com boas diversificações nos seus galpões logísticos. Ele é galpão logístico e industrial, basicamente meio a meio. É um fundo muito bacana, já está próximo do seu valor patrimonial. Eu estou aí com quase 10% de dividend yield e com 26,87% de ganho. Pasme, né? Isso é já reinvestindo nos dividendos. É porque esse fundo eu tenho bastante tempo, é um dos mais antigos que eu tenho na carteira, e aí é só ganho. Por quê? Ele tá num valor de 120 alguma coisa, 120, 124, 122, está bem próximo à maturação da tese. Por quê? Porque se esse fundo ele estiver acima do valor patrimonial 1.03, 1.04, 1.05, provavelmente, dificilmente ele subirá muito mais do que isso com esse dividend yield que não deve aumentar tanto. Então, mesmo com a queda da Selic, a Selic é projetiva aí estabilizar em torno de 8%, então eu creio que os investidores vão querer um prêmio de risco maior, mais próximo aos 10%. E com a valorização dele, pode ser que chegue a maturar e eu decida vender lá na frente. E o varejo, a agência bancária que todo mundo ficou falando, vai acabar a agência bancária, não vai acabar nada. A gente está aí com quase no valor patrimonial, 11,28 no bom dividendo, ele vendeu alguns ativos não core, como agências, e ele quer migrar mais para o varejo no médio e longo prazo. E aí eu também estou com 21,6 praticamente de rentabilidade, muito bacana também. Então vamos lá para alguns fundos já mais complicados, híbridos, né, em incorporação. Primeiro aqui que a gente tem é o HSAF 0,93, abaixo ainda com desconto, muito bom esse dividendo, 13,28, 14,59 para mim ainda vai subir bastante aí. O Sequoia, a gente tem aqui muito descontado ele, tem aí um certo risco por causa da concentração que ele tem, alguns inquilinos, mas eu estou ganhando bastante aí. O Tord 11, que é o meu pior fundo,
um fundo que eu confesso que eu me arrependi de ter comprado, mesmo ele tendo bastante descontado, esses 10,08 é por causa dos dividendos há quase um ano atrás, mais de 6 meses atrás, que ele pagava um bom dividendo, mas eu estou oferindo aí uma perda agressiva de 41%. Mas não vale a pena vender agora nessa baixa, porque se ele vier a pagar, o que eu não acho que vai acontecer esse ano, mas se ele tiver uma surpresa positiva no final do ano, a cotação com certeza vai subir do valor que está atualmente. Eu tenho um preço médio aqui, ó, de R$ 7,00, é um preço médio alto. E o MGHT11 investe em ativos como hotéis também em lajes. É um híbrido, tem, vamos dizer assim, uma proposta, uma pegada bem diferente, 0,75, pagando um ótimo dividend yield e eu estou ganhando em mais de 16%. O SARI 11, Laje Corporativa São Paulo, do Santander, 0,69, também bem descontado, pagando um bom dividend yield e também estou com ganho nele. E o FIGS 11, esse sim foi o melhor fundo que eu investi, por incrível que pareça, pouco conhecido, fundo passivo, está com 0,79, ou seja, ainda está com desconto, paga pouco. Você vê que a estratégia não é só pegar os fundos. Eu tento ensinar nos outros vídeos, não nesse aqui, não dá tempo, mas que você pode oferir duas estratégias. Uma de renda, que aí você foca nos dividendos, e a outra de ganho de capital. Esse aqui é um fundo que eu foco no ganho de capital, muito mais do que na renda. E você já vê aí que eu estou com quase 30% de ganho se eu fosse vender isso no preço atual. Mas eu não vou vender ele ainda, eu acho que ainda falta ainda mais uma puxada e para depois maturar e eu poder fazer essa venda. Você vê que é difícil você vender um fundo imobiliário em 2, 3 anos com mais de 50, 100%, o que acontece facilmente em ações. Você não vê isso em fundo. Então, geralmente, pela minha estratégia, a maturação da tese se dá em torno de 30, 40 até 50% de ganho de capital entre dividendos e também de ganho de capital. Então, para vocês entenderem que nem todo fundo que paga pouco, que eu considero pouco, 8,34, você não possa ganhar dinheiro. Você também pode ganhar dinheiro com esses fundos de tijolo, mesmo pagando pouco. Você tem que entender o fundo, saber qual é o tipo de fundo que ele está, como vai ser essa compra. Eu também faço um pouco de análise gráfica e junto todos os relatórios gerenciais, vejo como é que está o macro, como é que está no subsetor para poder fazer essas compras. E um de educação muito bom que eu tenho, que eu também falei aqui no canal várias vezes, que ainda está com bom desconto, um excelente dividend yield que deve se manter acima de 2 dígitos. E eu estou com também 28,47. Esses dois são os fundos que eu mais tenho ganhado em carteira, né? Então, esse FAED 11, Fundo de Educacional, 3 empreendimentos lá na cidade de São Paulo, só que não na cidade, né? No interior de São Paulo, no estado de São Paulo. São fundos que são do Grupo Anhanguera, fundos que são alugados para a Cogna, né? Que tem código em bolsa. E eles são bem redondinhos, tem mais de 7 anos ainda de contrato, bem tranquilo, reajustado em dezembro pelo IPCA, falo bastante nele no canal. E para mim, eu tenho um bom preço médio, mas eu ainda acho que vai subir bastante. Por quê? Por causa desse desconto aqui. Esse desconto aqui do valor patrimonial atrelado a um bom dividendo, para mim vai crescer muito mais, tá bom? E eu estou longe de querer comprar, de vender esse fundo, né? Então vamos lá. Então a gente segue com agro, que está sendo bem complicado na bolsa, o Risa Terrax, bem próximo ao valor patrimonial, não aporta nesse valor, nem por nada, mas também não vendo. 13%, bom dividend yield, carregando aí quase 9% de ganho. QAGR11, um fundo aí que boa exposição a BR Foods, que tem surfado aí uma alta bacana na bolsa. 0,87, desconto ainda, bem próximo aí a monodígito, 10,21, já estou com 17,91. É um tipo de fundo que, dado que vai vencer alguns contratos com a BRF daqui a 2 anos, se não me engano, de repente é o fundo que eu não vou oferir um ganho muito maior do que isso. Bateu de repente 20, 25%, eu vou estar liquidando justamente por causa dessa certeza. Essa certeza não vai fazer destravar. Para mim, dificilmente ele chega no valor patrimonial. Por quê? Porque eu tenho que entender o fundo. O fundo ele tem silos,
e vai vencer alguns contratos. Então, beleza que facilmente ele consegue realocar, mas isso o mercado ele pesa a mão e não deixa de destravar esse valor. O FOF que eu tenho aqui, o LZM11, acima do valor patrimonial, junto com aqueles dois, a FHI11 e também o VGHF11, são os únicos que eu tenho acima do valor patrimonial. Por quê? Porque ele é um dos FOF que paga mais dividendo. E eu estou com ganho nele aqui, marginal. Tem o MORE 11, esse aqui está com bom desconto no valor patrimonial, ele paga um pouco menos, estou com um ganho de 18%. E o UFF11, 0,96, 11,91, está na média dos dois primeiros, estou com 23,87 de ganho. Então você vê que estão bem em linha esses FOFs e estou bem satisfeito com a performance deles. Todos rendendo bastante, com bom dividend yield, double dígito e bem tranquilos. E a minha carteira está rendendo agora, se fosse liquidar ela toda, renderia aí 20,81 em um pouquinho mais de 2 anos. Então, bem bacana. Um pouquinho mais de 2 anos, não, menos de 2 anos, porque eu comecei mais ou menos no meio de 2021. Então, tem 2 anos aí. 2 anos, certo? Mais ou menos 2 anos. 20,81, aí você vai falar, tá, perdeu para a renda fixa. Perdeu mais ou menos, porque em 2021 a renda fixa ainda estava rendendo pouco, foi render mais em 2022. E também você pegou aí quedas agressivas no fundo imobiliário no ano passado. Então, para mim está excelente essa performance de 20,81 com a tendência certamente de subida. E qual foi o fundo que eu vendi? Eu vendi um fundo imobiliário DVFF11. Meu preço de compra foi R$ 70,00, 70,55, venda 84,34, mas com o reinvestimento dos dividendos, basicamente um ano de operação, eu auferi 22,89. 22,89 em um ano somente. Muito bacana para mim, essa performance aí, essa operação, que para mim está bem próxima à maturação e por isso que eu vendi. Então não adianta você querer vender quando cair, você tem que vender no melhor momento do fundo. E o melhor momento para mim é esse. Não quer dizer que ele não renderia mais. Pode ser que ele renderia, com certeza, deve ser que ele renderia mais, mas eu vejo outros fundos para aportar o dinheiro no infinito. E eu preferi fazer essa venda. Eu acho que eu vendi num bom preço. Já caiu um pouquinho aí no último pregão. E o fundo que eu tô de olho, é, geralmente quando estava ali no ano passado eu tinha bastante, tinha 5, 6, 7 fundos de olho, mas hoje eu só estou de olho nesse fundo aqui, ó, que é da CXCE11, que é um fundo monoativo, monoinquilino, então é bem complicado esse fundo, mas é no Rio de Janeiro, é, é uma laje corporativa que tem previsibilidade de dividendos, bem tranquilo, mas tem que ter ser pouco dinheiro de aporte, né? Então ele está com 2,9 o valor dele, PVP extremamente descontado e ainda com dividend yield mantendo aí esses 11, 27%, bem tranquilo, mas eu queria aportar nele bem próximo aos R$ 40, abaixo dos 40. Então não sei se eu vou conseguir pegar ele, se ele subir muito mais, eu até tiro daqui porque eu não vai nem estar no meu radar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Peça seu like, a sua inscrição, ative o sininho, comenta aqui qual desses fundos você gosta, quais você acha que eu tinha que vender no valor atual. Comenta aqui quais que vocês queriam também que eu comentasse na próxima semana para falar do relatório gerencial, como é que está a análise gráfica, como é que está a análise técnica e como é que eu vejo a perspectiva do fundo, se está bom para comprar, bom para vender. Também fala comigo que a gente também está analisando aí os fundos que vocês pedirem. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Bom investimento a todos.